Olá pessoal, então bem-vindos, né, à aula. Aqui é o professor Genuíno e nós vamos dar continuidade então na aula 32 e 33, onde nós abordamos dissociação e ionização, tá bom? Então só para a gente poder rever rapidinho o conceito, né? Quando a gente fala sobre dissociação, a gente fala de separação de compostos iônicos, tá bom? Então, eu simplifiquei aqui para dar uma resumida, né? Então, dissociação, separação de compostos iônicos em água. Então, quando tem compostos iônicos, eu coloco em água, ele vai separar os íons. Então, eu estou dissociando. A ionização ela é uma reação de compostos moleculares em água, dando origem a íons, né? Algumas substâncias ionizadas, né, compostos moleculares ionizados, eles podem ser condutores elétricos, outros não. Tá? No caso da dissociação, né, todos os compostos, né, que são dissociados, porque eles são compostos por íons, ou seja, ligações de metais e ametais, eles vão formar substâncias condutivas, ou seja, eles vão ter uma solução eletrolítica que vai conduzir uma determinada carga. Então, só para vocês reverem as anotações de vocês e anotarem também no caderno de vocês, se vocês não têm, né? Composto iônico são ligações feitas entre metais e ametais, né? Mais água eles vão dissociar, formando então uma solução eletrolítica que conduz a eletricidade. Compostos moleculares, né? Faltou um R aqui, molecular, mais água, eles vão ionizar, né? Também faltou um R aqui. Eles vão ionizar. Essa solução ela pode ser uma solução eletrolítica ou uma solução não eletrolítica, ou seja, esses compostos podem formar soluções que conduzem e que não conduzem eletricidade, tá bom? Nós vimos também o conceito de arrênios, né? Então, Arrhenius ele simplificou, né, mediante as suas observações, colocou em água, dissociou ou ionizou H+ como cátion, ácido, né? Dissociou ou ionizou, né, OH- como ânion, então é uma base, né? Dissociou ou ionizou a substância em cátions diferentes de H+ e ânions diferentes de OH- é um sal, tá bom? Conceito de Arrhenius. Então vamos lá, exercício, né, página 236 do caderno de classe de vocês, tá bom? Ainda estamos na aula 32 e 33, tá? Eu vou tentar colocar o exercício aqui, caso não... Então, se vocês observarem, né, o Becker A, B e C, vocês vão ver lá que existe um dispositivo ligado a uma lâmpada, né? E tanto a solução A como a solução B, elas estão acendendo, né? E a solução C não está acendendo. Então, dá uma pausa no vídeo agora e responde, então, a letra A. E já aproveita também dá para responder a letra C, tá bom? Mediante a estrutura que a gente vê aí do desenho, já consegue, de uma certa forma, identificar esse tipo de solução, tá bom? Então, voltando aqui, né? Acredito que vocês tenham, então, na letra A colocado, né? Que o Becker C, né? É o Becker que contém a solução de sacarose, né? Ele pede para identificar qual contém a solução. Então, é o Becker C que contém a solução de sacarose. E por quê? Porque a sacarose ela não sofre ionização. Então, quando eu coloco ela na água, né? Ela vai, na verdade, abre aspas, ionizar, porém, não vai conduzir, tá bom? Então, a resposta certa então seria o frasco C, Becker C, tá? E pessoal, qual o tipo, né, de atração intermolecular que existe entre essa molécula, tá? Então, a gente vê que tem ligações nas extremidades de OH, logo, a ligação que existe entre elas é ligação de hidrogênio, beleza? Vamos lá então, exercício 2, né? Também página 236, tá bom, pessoal? Dando continuidade. A professora ela faz um experimento em sala de aula, né? O professor, como fala lá no exercício 2, se eu conseguir colocar ele aqui, ele tá o enunciado aí, né? Ele fala lá que tem dois experimentos, então ela coloca em um dos beckers, né, solução de água e açúcar e no outro a solução de água e sal comum, tá bom? O experimento 1, que é água com açúcar, a lâmpada não acende, né? O experimento 2, a lâmpada acende, tá? Experimento 1, água e açúcar, experimento 2, água e sal.
tá? E, então ele pede para a gente assinalar a alternativa correta. Então, se a gente for lá dar uma lidinha, nós já fizemos, né, esse exercício praticamente no primeiro, é só refazendo ele e tentar conceituar agora de uma maneira um pouquinho mais clara, tá bom? Então, para a gente identificar qual alternativa está correta, vamos lá. Primeiro ele fala não, que a solução de água e açúcar é considerada uma solução eletrolítica. Nós vimos no primeiro lá que o açúcar não é eletrolítico, né? Então, essa alternativa ela já está errada, né? No 2 ele fala a solução de água e sal permite a passagem de corrente elétrica. Opa, legal! Né? Metal e ametal, composto iônico, né? Ligação iônica, dissociado, ele forma uma substância eletrolítica. Então, opa, até aqui, essa aqui então é a mais viável. As substâncias moleculares, né? HCl, ácido clorídrico, NaCl, sal de cozinha, e C12H2O11, que é sacarose, quando dissolvida em águas, né, ela sofre ionização. Opa, nem todos aí são compostos moleculares. Se a gente analisar bem, NaCl, ele é um composto iônico, então ele não vai sofrer ionização, ele vai sofrer dissociação. Então essa também está errada, tá bom? Na quarta, a água e o ácido sulfúrico, quando puro, praticamente não conduzem corrente elétrica. Porém, uma solução de ácido sulfúrico, que seria H2SO4, é uma boa condutora de eletricidade. Legal, um composto iônico, né, que é o ácido sulfúrico, quando colocado em água, né, ele vai sofrer aí a ionização, liberando, né, o cátion H+, e o íon SO4-, tá bom? O ânion SO4-, beleza? Então essa aqui também está correta. Então se a gente analisar bem, então a alternativa lá que mais se qualifica para nós é a alternativa C, beleza? Então espero que todos tenham acertado, tá joia? Então, para a gente poder fazer o exercício 3, 4 e 5, nós vamos usar então esse esqueminha que tem aqui, tá bom? Eu espero, eu tô falando que eu espero ter conseguido colocar porque eu estou tentando editar esse vídeo, então eu estou gravando antes, né? E eu vou editar depois, então pode ser que eu não consiga fazer, tá? Mas de qualquer forma o esqueminha já está aqui em cima, tá? O enunciado, se eu conseguir, ele vai aparecer posteriormente. Então, olha só, ele dá um esqueminha para nós aí, né? Com 5 Beckers, tá? Todos eles aí com substâncias, ó, o primeiro água destilada, água mineral, água de torneira, né, água do mar e água de reuso, né, ou seja, água que já foi utilizada e está sendo reaproveitada, tá bom? Deve ter passado por um tratamento e está sendo reutilizada. Então vamos lá. A pergunta 3 fala, né, qual ou quais dos sistemas apresentam uma substância pura, né? Olha lá, gente, se a gente falar assim, olha, água destilada é um produto, é a água, na verdade, é totalmente separada, onde vai ter somente H2O, né? Então é a substância mais pura aí. Água mineral, o próprio nome já fala, é água com minerais. Então ela já tem aí minerais, né? Que também acaba a água da torneira passando por tratamento e ela acaba trazendo para nós, né, alguns produtos aí que seriam benéficos e necessários, como flúor, né, o cloro para poder limpar, enfim, algumas coisas que acabam nos favorecendo. Então não é pura, tá? A água do mar, pô, a água do mar a gente, se a gente experimentar, a gente vê que é salgado, ou seja, é água e sal, né? E água de reuso, ela passou por tratamento e vai ter algumas outras substâncias. Porém, então, a única substância aí, né, que seria água pura, ou melhor, que representa uma substância pura é a água destilada, ou seja, o 1, que é o sistema 1, tá bom? Então esse é o primeiro sistema, é o sistema aí que apresenta uma substância pura. 4, então, né? Qual dos sistemas contém a solução com maior quantidade, maior concentração de substância dissolvida? Pessoal, olha só, dá uma olhadinha no enunciado, né? E vamos responder essa daí, tá bom? Dá uma pausa e responde. Então, dessas substâncias que nós vemos aí, a que a gente mais sente um sabor, né, diferente é a água salgada. Então, ela vai ter uma substância, né, mais dissolvida, dissociada, né, no caso aí das substâncias iônicas, todos os compostos iônicos, tá bom? Então, o sistema 4 ou Becker 4, tá? Então, seria aí o mais viável para essa resposta 4.
Ó, o 5 dá uma lidinha, ele é bem interessante, é muito legal. E vamos analisar então também, comparando com o 4, que fica até mais fácil para a gente poder responder essa 5, né? Que ele fala, se a gente aquecer, se a gente levar a evaporação da água, qual dos sistemas aí, né, que nós vemos na frente, qual dos Beckers aí, ele vai ser encontrado a maior quantidade de resíduo sólido no fundo. Então, se eu evaporar todas essas águas, né, qual delas eu vou ter maior quantidade de resíduo no fundo, tá? Super simples, analisa pela pergunta anterior e responde essa daí. Dá uma pausa e responde. Bom, pessoal, essa não precisava nem muito, né? O exercício 4, o anterior, já respondeu essa para nós. Se ele vai ter a maior quantidade de solução, né? Automaticamente, resíduo sólido, automaticamente, então quando eu começar a evaporar, é ele que vai me gerar a maior quantidade de resíduo. Tudo bem? Resíduo sólido. Beleza? Agora o 6, vamos dar uma olhadinha no 6 aí, e esse é super simples também. Ó, quais são, né, considerados soluções iônicas? Não é difícil. Pausa e responde. Vamos lá? 1, 2, 3. Então, né? Aí, se eu elimino a água pura, porque se ela é pura, ela não vai ter, não é composto iônico, né? Eu eliminei ela, então ela está fora da minha composição. E dentre ela, o que eu posso eliminar também é a água de reuso, porque ela vai acabar tendo compostos orgânicos, tá bom? Então ele não vai ser, na verdade, compostos iônicos, e sim orgânicos. Então me resta aí e me sobra como alternativa. Ele pede para identificar aí no exercício 7 quais são as afirmações verdadeiras, tá bom? E pede também para a gente justificar, tá? Então vamos lá. Aí vai ter letra A, B, C, D. Pessoal, dá uma lidinha e vamos ver o que é verdadeiro ou falso, tá bom? Pausa e responde. 1, 2, 3. Então vamos lá. Analisando, a gente vê então, né, que as respostas que são mais coerentes, que na verdade são assertivas, né, que são verdadeiras, é a alternativa B, onde fala que uma solução iônica, né, em uma solução iônica, o composto dissolvido pode ser iônico ou pode ser molecular, né? E também na letra D, que fala que um composto molecular dissolvido em água pode se originar uma solução molecular e uma solução iônica. Lembra que compostos moleculares eles podem originar em soluções que conduzem eletricidade, ou seja, que contêm íons positivos e negativos, e também soluções não eletrolíticas, né? Porque na verdade não vai simplesmente ionizar, só vai separar, tá bom? Só vai distanciar as moléculas aí. Tudo bem? Então, dessa forma a gente consegue identificar as alternativas corretas. Alternativa B e D. A 8 também, ela pergunta quais afirmações estão corretas. Ou seja, tem mais de uma. Se são quais afirmações estão corretas, é porque tem mais de uma, tá bom? Vamos dar uma lidinha em todas, né? Dá uma pausa aí, leiam todas e assinala lá qual vocês acreditam que está correta, né? E a gente vem e confere, beleza? Então dá uma pausinha. 1, 2, 3. Então, ó, acho que vocês também devem ter marcado, né? B, D, F e G. Vamos somente dar uma conferida? Então, só conferindo, né? Alternativa A, ele fala que o ácido clorídrico puro conduz corrente elétrica. Não, ele não conduz corrente elétrica, tá bom? A B, a gente vê aí que o ácido clorídrico em solução aquosa, ou seja, ele sofreu aí, nesse caso, como é um composto molecular, ele sofreu a ionização. Então, ele vai conduzir corrente elétrica. Letra C, ácido sulfúrico puro, conduz corrente elétrica? Não, não conduz corrente porque ele está puro. Agora, quando ele está dissolvido em água, como fala na letra D, ele vai conduzir corrente elétrica, porque ele é um composto molecular e ele vai ionizar. Né? O sal de cozinha, letra I, o sal de cozinha, NaCl, nas condições ambiente, ou seja, puro, sólido, ele vai conduzir corrente elétrica? Não, não vai conduzir corrente elétrica. Mas, como fala na letra F, se ele for fundido, sair do estado sólido para o estado líquido, aí sim ele vai conduzir corrente elétrica. E se ele for, né, dissociado em água, né, ele também vai conduzir corrente elétrica, como fala na letra G. Então, F e G também estão corretas. A glicose, né,
que é uma parte do açúcar. Ela pura não conduz corrente elétrica. Composto molecular, né, que não conduz corrente elétrica, principalmente puro. Fundido também não vai conduzir corrente elétrica, como fala na letra I, tá bom? E muito menos quando é dissociado em água, tá bom? Então é um composto que ele não vai conduzir corrente elétrica em nenhuma das suas condições. Então letra F, H, I e J estão erradas, tá bom? Ficando correto letra B, letra D, letra F e letra G.